Pois assim disse o Eterno para os eunucos que guardam o meu Shabat e que cumprem aquilo que eu desejo e que se apegam no meu pacto. Está falando para os eunucos, gente. Não está falando para aquelas pessoas mais adequadas. Está falando para pessoas que foram excluídas. E eu darei para eles em minha casa e em minhas muralhas mão e um nome bom, mais do que filhos e filhas. Shem Olam Etenu Lo, um nome eterno darei para eles, Asher Lo Ikaret, que não será cortado. Vejam que coisa fabulosa, que coisa fantástica. O Eterno está chamando aquele que tinha sido excluído lá atrás, porque o contexto assim exigia. Prestem atenção na mudança do contexto. Como é que alguém que tem cabeça em cima do pescoço pode comparar uma pessoa de hoje ao idólatra daquela época, um não-judeu de hoje, independente da religião que ele siga, cristã, por exemplo? Como é que pode compará-lo ao idólatra que matava pessoas, que fazia sacrifícios humanos, que matava os filhos? É impossível. Quando o contexto muda, a relação do Eterno com aquele ser humano também muda. O que ele diz aqui é muito sério. Eu darei para eles lugar na minha casa e nas minhas muralhas, mão e nome, renome. Para o eunuco, sim. Por quê? Porque ele deseja. Porque ele ama a lei do Eterno. Porque ele deseja seguir o Eterno. Porque ele deseja cumprir o Shabat, então ele é bem-vindo. E o nome dele será melhor do que o nome dos filhos e filhas. Deus não é racista. Eu sinto muito em dizer isso. Porque tem pessoas que insistem em dividir os seres humanos em qualificações espirituais diferentes. Mas o que a gente vê aqui é que o Eterno é acolhedor. E se em certo momento lá atrás, antes dessas revelações, a coisa foi mais restrita, é porque as pessoas, esses estrangeiros, ainda não tinham essa qualificação que eles já ganharam com o passar do tempo, porque o conhecimento divino foi se difundindo entre os outros povos também. Não acabou. Não acabou. Uvnei anechar, hanilvim al Adonai leshareto. É muito sério o que eu estou falando aqui, viu, gente? É muito sério. Porque não dá mais para a gente ficar reclamando de preconceito externo se a gente não consegue aceitar o que as nossas fontes falam, no sentido de acolhermos. É por isso que nós somos sem fronteiras. Ser sem fronteiras é ser ortodoxo na maior exatidão do termo. Ser excludente é ir contra a escritura. Ser excludente, ser elitista, é ir contra a essência da mensagem divina. Prestem atenção. E ele segue. O Bnei Anechar, os filhos dos estrangeiros, os estrangeiros que acompanham o Eterno para servi-lo e para amar o nome de Hashem, Lihiot lo la'avadim, para serem seus servos. Kol shober Shabbat mehalelo. Todo aquele que guarda o Shabat para não profaná-lo, o Mahazikim Bivriti, e que se apegam no meu pacto, o que eu vou fazer com eles? São estrangeiros, estão cumprindo o Shabat. Vou matar eles! Não é que o pessoal está dizendo por aí, vou matar eles são estrangeiros, estão cumprindo o Shabat, que é isso? Não está escrito Gerim, que seria o termo para convertido. Está escrito Benei Nehar, estrangeiro. Estão cumprindo o Shabat? Será que esse pessoal não estuda escritura?
ficam excluindo as pessoas, ficam oprimindo as pessoas. Vocês são bem-vindos, meus irmãos. Vocês são queridos, vocês são amados. Tem que compreender. Tem que compreender qual é o contexto, quais são as limitações. Realmente existem condições. Mas vai contrariar esse texto? Ele continua dizendo aqui, Eshaiau, Isaías, Vahaviotim el har kodshi, e eu os trarei para o monte da minha santidade. Vesimartim bevet tefilati, e os alegrarei na minha casa da minha oração. Eu trarei esses estrangeiros, esses goim, para o meu monte. Eu trarei esses goim para o meu templo. E os alegrarei. O Eterno diz que ele alegrará esses estrangeiros na casa de minha oração. Suas oferendas serão recebidas com boa vontade sobre meu altar. Que beiti beit tefilá e karele rolamim. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Neum Adonai, palavras do Eterno Elohim. Mekabetz nidhei Israel. Aquele que recolhe os dispersos de Israel. Od akabetz alav linkabatzav. Eu ainda acrescentarei a esses que eu estou recolhendo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Existe texto mais acolhedor do que esse de Isaías? Eu falo para vocês. Hoje eu encontrei um amigo meu do Face na rua. Ele falou que o amigo dele da Alemanha falou para ele: o que você está achando das transmissões do Rabino Ventura, Sinagoga Sem Fronteira? Amigo da Alemanha perguntando. Hoje de Portugal também perguntaram: eu posso divulgar aqui? O pessoal está adorando. Eu falo para vocês. O pessoal acha é novidade. Não. Sinagoga Sem Fronteiras é bíblico. É? Sinagoga Sem Fronteiras é bíblico. Só que o profeta, provavelmente, ele não tinha a compreensão exata do nível que podia ser Sem Fronteiras. Ele não tinha noção de que a gente um dia ia ter um instrumento desses, eu acho. Talvez ele tinha, vai saber. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Existe de fato um dito talmúdico que ele se opõe à guarda do Shabat para o não-judeu? Existe. Mas aí, a pessoa que tem um pingo de lógica, um pingo de amor próprio, ele vai perguntar, ok, mas como é que esse texto dialoga, esse texto do Talmud, que de fato existe, que de fato tem sentido, como é que ele dialoga com esse texto aqui de Isaías? A gente tem que questionar. Eu não tenho aqui comentários, eu não tenho nada aqui para ver o que vocês estão dizendo. É muito chato isso. Não ter os comentários do YouTube. A gente tem que questionar. Eu acho que eu vou deixar isso para outro dia. Eu acho que eu vou fazer uma transmissão específica sobre a questão do Shabat. Mas, não, é isso mesmo. Até porque daqui a pouco eu vou dar a minha aula de Torá, o curso online.
É complicado não ter o diálogo que a gente tem no Face, né? Mas eu vou trazer todas as fontes, eu vou esclarecer. Não quer saber de uma coisa? Vamos esclarecer até o fim esse assunto. Agora, por cima. Eu não vou pegar os livros e não vou abrir os livros aqui agora, porque eu não preparei e não tenho tempo. Mas a questão é assim. Vocês vão ficar surpresos. Só que aqui é o seguinte, a construção, eu respeito o outro, eu não menosprezo a mente do outro. A questão aqui é a seguinte. A Torá diz, na Parashat Noah, na Parashá de Noé, que trata do dilúvio. Depois que acaba o dilúvio, o Eterno diz que ele nunca mais fará um dilúvio. Então ele diz assim, não lembro exatamente as palavras, mas é mais ou menos assim. Daqui em diante, eu nunca mais farei isso que eu fiz agora, esse dilúvio global. E nunca mais deixarão de cessar os instrumentos da natureza. O dia, a noite, o plantio, a colheita, o verão, o inverno, a chuva, o calor, lo ishbotu. O que significa lo ishbotu? Não cessarão. Ishbotu vem da palavra Shabat. Depois de muito tempo, vem um dos rabinos do Talmud e ele fala assim: deste versículo, lo ishbotu, nós vemos que é proibido parar de trabalhar. É proibido parar de trabalhar. Por isso que está escrito lá esboto. Daqui a gente conclui que quem esboto, que quem cessa, está indo contra a vontade do Criador. E quem vai contra a vontade do Criador é passível de morte, na teoria. Pronto. É daí que vem toda essa história. Ah, de acordo com isso, um judeu também não pode cessar, tem que trabalhar todo dia. Mas aí vem a exceção, que é a regra do Shabat, que vem nos 10 mandamentos, isentando, proibindo o povo judeu do trabalho. Os outros continuam sob a proibição. E é baseado nisso, em essência, na base, que o pessoal está falando para vocês. Vocês não podem cumprir o Shabat, senão vocês são passíveis de morte. Aí eu digo assim, ok, então eu tenho que trabalhar domingo. Então todos os judeus ortodoxos brasileiros têm que trabalhar domingo. Os americanos também têm que trabalhar domingo. E trabalham? Não, não trabalham. Ah, então são todos passíveis de morte? Pior ainda. Pior ainda. Porque se a gente for pegar do ponto de vista restrito, religioso, o domingo é um dia que é dedicado a uma outra religião. Por isso que não se trabalha nele. Então, muito pior, seria muito pior. Quer dizer, você quer medir as pessoas que estão se aproximando do judaísmo, que querem fazer exatamente o que Isaías elogia, com uma régua inadequada, e você não quer ser medido com ela, se você, de certa forma, está guardando, deixando de trabalhar, descumprindo aquele suposto preceito, e ainda por cima num dia que ele é de descanso, focado em outra religião, sendo assim, ninguém poderia tirar férias, nenhum judeu podia tirar férias. Não é? É daí que vem a base desta ideia de que o não-judeu é proibido de trabalhar no Shabat. É de guardar o Shabat. Mas aí então vem Isaías. Como é que Isaías está falando isso? Muito claro, minha gente. É muito claro. Porque os versículos da parte de Noé não estavam falando explicitamente todo mundo tem que trabalhar todo dia. E a compreensão muito certa daquele rabino é uma compreensão a respeito do ócio. O ócio é uma coisa ruim, o ócio é uma coisa incorreta. E ele fala, o ser humano tem que trabalhar. Mas quando vem aquele estrangeiro, que ele olha
para o sentido do descanso, mas para o sentido transcendental, para o sentido de agradecimento, para o sentido de submissão a Deus que tem nesse descanso do povo de Israel, é óbvio que ele é bem-vindo. É óbvio. Que mal que ele estaria fazendo? Aí mais para frente, vem os legisladores e vem o Maimônides, que é onde o pessoal se apoia, e ele diz assim: a gente não pode deixar, se a gente tiver a possibilidade, o estrangeiro cumprir o Shabat, porque a gente não pode deixar ele inventar uma nova regra religiosa ou uma nova religião. Isso seria o quê? Seria o indivíduo de outro povo que ele fala assim: não, eu vou fazer um dia sagrado para mim, um Shabat para mim. Mas não dentro do contexto judaico e se encaixando no contexto judaico. É isso que ele proíbe. Agora, quando o indivíduo ele vem e ele fala, não, para o povo judeu. E eu quero me encaixar voluntariamente, não estou inventando nova religião, e eu não estou tirando o caráter nacional do Shabat. Divisando o Shabat. Eu estou querendo me encaixar de modo voluntário, porque eu admiro esse preceito que foi dado ao povo judeu. Então ele é bem-vindo. E essa interpretação que um grande rabino do passado, também o Radbaz, ele faz a respeito do Maimônides, conciliando Maimônides, o Talmud e Isaías. Aí tem gente que não entende, né? Ah, parece que aquele pessoal é mais ortodoxo e o Rabino Ventura é mais liberal. Eu não sou mais liberal, coisa nenhuma. Absolutamente não. Eu sou mais rígido. Mas muito mais rígido. Rígido no quê? Na construção. Eu sou rígido na construção. Nisso eu sou muito rígido. E eu sou rígido na minha missão de trazer para as pessoas as coisas de um jeito transparente e no espírito acolhedor da Torá. Realmente a lei judaica diz: se chega um indivíduo de outra fé e ele fala, eu vou cumprir os preceitos judaicos porque eles não são do povo judeu, ele está se apoderando. É como você pegar uma marca, sei lá, Adidas, e colocar num produto que você fez. Espera um pouco. Isso aqui tem um contexto. Isso aqui simboliza uma relação, a relação do Eterno com o povo de Israel. Isso é se apropriar. Isso é proibido pela lei judaica. Mas quando o indivíduo fala, eu quero fazer por amor, eu compreendo que isso é do povo judeu, mas eu quero fazer de modo voluntário, existem muitas opiniões fortes na lei judaica que permitem. Inclusive dizem que quem fizer isso será recompensado, assim como Isaías diz. Então eu quero concluir isso e dizer, vejam que palavra linda. Vejam que palavra acolhedora. E vejam como nós, por incrível que pareça, muita gente vai falar, puxa, eu achava que o Rabino Ventura era mais... que esse projeto dele era algo liberal. Não, não é liberal. No sentido mais rígido da palavra, é extremamente ortodoxo. Acolher é ser ortodoxo. Acolher com critério. Abraçar, olhar para o irmão, independente da fé dele, chamar de irmão. Dizer no eterno somos irmãos. Ninguém é obrigado. Se o indivíduo é de outra, ele não nasce dentro do povo judeu, ele não é obrigado a cumprir. Mas se ele quer, atendendo os critérios corretos, de forma voluntária, bem-vindo. Principalmente, gente, hoje eu estou soltando verbo aqui, principalmente numa situação igual essa aqui no Brasil, injusta, incorreta, onde foi proibida a conversão ortodoxa. Aliás, no Talmud fala, e vocês podem, devem converter, acolher o prosélito aonde vocês estiverem. Então vamos falar assim, já não é um indivíduo que é de outra fé,
Não é nem um indivíduo que ele quer cumprir como não judeu. Ele muitas vezes quer se converter, ele quer fazer tudo que a lei judaica pede. Mas as portas estão fechadas sob uma falsa alegação de rigidez religiosa. Mentira. A rigidez religiosa nunca vai afastar, impedir alguém sincero de se aproximar. Isso é contra. Ser rígido, onde a Torá manda acolher, é pecar. Então, nesse caso, onde o indivíduo bate na porta e fala, não, você vai ter que ir para Israel, você vai ter que gastar não sei quantos milhares de dólares numa viagem, você vai ter que ficar um ano sem trabalhar, você vai ter que deixar sua família aqui. Estão indo contra a essência da Torá. Estão indo contra a essência da Torá. E muita gente que está falando, não precisa se converter para pessoas qualificadas e adequadas e que querem, estão sendo coniventes com essa situação. Coniventes. Eu conheço eles. Eu me encontro com eles. Online? Não precisa, não precisa. Seja Bnei Noach, seja... Eu não estou falando que é ruim ser Bnei Noach, não é ruim, mas tem que ser uma opção. Não por falta de outra opção. Agora, quando chega no tete a tete, e aí você acha certo, não, eu acho um absurdo, e fala, por que você não denuncia? Por que você não faz igual eu? Ah, porque as pessoas vão falar mal. Peraí, você acredita em Deus ou nas pessoas? Eu acredito em Deus. Eu tenho medo das pessoas, não. Eu tenho fé no Todo-Poderoso. E a verdadeira fé no Todo-Poderoso, ela move a gente para fora da zona de conforto. Se o indivíduo só consegue ficar dentro da zona de conforto, ele só consegue fazer a crítica para transformar dentro da casa dele, quietinho com os amigos em voz baixa, ele não tem fé, não é fé verdadeira. Os nossos profetas tomavam bofetada toda hora. Eles iam para os reis e diziam aquilo que o rei não queria ouvir. O rei reclamava, você só fala o que eu não quero ouvir. Eles apanhavam, eles sofriam represália. Vai procurar um líder religioso que não sofre represália, que ele está bem com os donos da situação. Desculpa, cara. Historicamente nunca foi assim. Então o que a gente precisa é de uma grande transformação. A gente precisa de uma ortodoxia verdadeira. A ortodoxia verdadeira não é obsessão no rito. Eu quebro isso aqui fácil com algumas poucas folhas do próprio Talmud e das escrituras. Eu quebro fácil. Ortodoxia verdadeira é acolher aonde tem que acolher. É ter critérios corretos, justos. Mas, acima de tudo, seguir duas palavrinhas que eu li aqui e que existem desde Gênesis, transpassando o Tanakh inteiro. Tzedek Mishpat. Justiça social, fraternidade e cumprimento da lei. Esse é o foco. Galera, eu sei que hoje eu me empolguei. Eu não sei o que vocês estão achando, tenho a mínima ideia. Talvez vocês estão aqui me gritando. Mas eu queria muito falar isso para vocês, porque eu tô vendo muita gente confusa. Muita gente confusa. E vou dizer para vocês, eu dou uma aula de vivência judaica todo domingo. Todo assunto é destrinchado dessa forma. É uma aula online ao vivo. É destrinchado dessa forma. Só que eu trago as fontes. Eu trago as fontes e mostro as fontes. E dou para a pessoa a possibilidade dela se situar. Porque eu não posso menosprezar a inteligência das pessoas. Eu não posso tirar a escolha das pessoas. Eu não posso frustrar um coração sincero e uma alma sedenta, para a qual o Eterno promete mais nome do que tem os próprios filhos e filhas. Então, Sinagoga Sem Fronteiras, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos fazer o Shema Israel e vamos que vamos, porque a noite continua. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על mezuzot ביתך ובשעריך. E nunca nos esquecendo, queridos amigos, que todo componente particular específico que tem na Torá, ele também tem um sentido geral. Quando Moisés falou, ouve Israel, ele estava falando para o povo de Israel que tem um pacto, que tem uma relação inalienável com o Eterno. Não adianta vir e falar, o novo Israel, não adianta isso. Está claro, o cumprimento das profecias todas estão ligadas ao Israel, ao povo Israel. Mas isso não deve ser elemento de exclusão. Porque a palavra Israel, ela tem um outro sentido. Israel é o nome que nosso patriarca Jacó ganhou depois que ele se superou. Depois que ele encontrou a sua dimensão espiritual transcendental. Depois que ele venceu a sua parte calcanhar. Que é da onde deriva o nome Jacó, porque ele nasceu segurando no calcanhar do irmão. Então, quando a gente fala Israel, a gente está falando também da sua dimensão superior, da sua alma. E quando a gente fala ouve Israel, além da gente estar exortando a nação, estamos exortando também aquele Israel que tem dentro de cada um. E a gente fala para ele, ouve, ouve, levanta, desperta, não fica acanhado, não se contente com pouco, não seja calcanhar, estude, se aprofunde. Se desenvolva, transcenda, ultrapasse, vença, seja Israel, seja vencedor. E realize o seu potencial de filho do Eterno, independente da sua pertinência ao povo judeu ou não, isso é o que menos importa nesse caso. Somos todos filhos do Eterno, e é isso que Isaías vem trazer. É lindo, esse amor acolhedor é lindo. Eu fui muito criticado por muitas dessas pessoas que trazem hoje essas opiniões. Criticado simplesmente por falar de judaísmo abertamente para todo mundo. Hoje, todos eles estão fazendo vídeos. Todos eles estão fazendo vídeos. Qual é o meu sentimento em relação a isso? Felicidade, alegria. Alegria. Porque eles estão percebendo a verdadeira essência da mensagem. Hoje, podem me criticar por estar trazendo essas outras opiniões, e eu não estou dizendo que as deles não existem, existem. Mas o que é errado é não trazer outras opiniões legítimas que também existem. Podem me criticar por isso, eu não tenho problema. Porque eu sei que amanhã estarão fazendo o mesmo. Então, ensinando Kabbalah, de acordo com a própria Kabbalah, é proibido ensinar Kabbalah para o não-judeu. De repente estão ensinando Kabbalah. Oh, que legal! Quer dizer, aqueles que eram contra o ensinamento mesmo da dimensão superficial, de repente hoje transcenderam e conseguiram encontrar motivos para ensinar até mesmo aquilo. Puxa, bacana, que ótimo. Então isso mostra o quê? Isso mostra que muito desse discurso fechado, na realidade, é a dificuldade de olhar para frente. E quando a gente quebra a muralha, acreditem, vem um monte de gente atrás, inclusive aqueles que eram contra. Isso é o mais maravilhoso. Isso é revolução. Isso é revolução. E eu vou terminar essa reflexão, que tá difícil terminar, porque uma coisa puxa a outra. Uma vez eu tive uma conversa muito longa com aquele que, para mim, é o maior rabino dessa geração.
Quem quiser procurar o nome dele no YouTube vai encontrar, inclusive, uma entrevista traduzida com ele na Globo News. Rabino Adin Steinsaltz. Ele é um gênio, ele é um gênio. Ele traduziu o Talmud todo para o hebraico moderno. Ele comentou o Talmud inteiro. Ele manja de física, de química. Ele é um senhorzinho de 70, 80 anos. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conversar um bom tempo com ele, sozinho. E num dado momento, eu estava no meu carro com ele. Eu levei ele para o Hospital Albert Einstein, que ele foi dar uma palestra ali, para o presidente, para os diretores, etc. E eu virei para ele e falei assim, Kvod Harav, slicha, אני אגיד לרב משהו, אבל אני קצת פוחד שהרב לא יבין אותי בדיוק. Falei, Rabino, te peço desculpas. Eu vou falar uma coisa, mas eu tenho receio que o senhor entenda errado. Aquele velhinho de barba branca, procurem Adin, Rabino Adin. Steinsaltz é difícil, mas Adin é fácil achar. Aí ele falou, Ken, sim. Eu falei, a minha atuação é revolucionária. E ele me respondeu, Mapchanit, revolucionária? E você acha que tipo de atuação pode transformar essa realidade dessa comunidade em algo ideal, a não ser revolução? Eu ponho minha palavra em cima da Torá e eu digo que ele falou isso. Rabino Adin Steinsaltz. Aí eu falei para ele, Rabino, eu faço atuação social, eu vou na favela. E ele me respondeu, favela? צריכים ללכת לפאבלה, איך הם ידעו מה אנחנו חושבים? Ele falou, você precisa ir na favela. Se você não for, como é que eles vão saber o que a gente pensa? Depois eu falei dos Bnei Anusim. Eu perguntei para ele o que ele achava a respeito de não haver um acolhimento aos Bnei Anusim no Brasil de uma forma organizada. Ele respondeu, Ável, é injusto. E ele falou, tá certo de você trabalhar com eles. E eu falei, sabe o quê? Que eu participo do diálogo interreligioso. Ai, quanto eu já fui criticado por colegas meus aqui por causa disso. Eu tenho uma história fantástica que eu vou em breve contar para os irmãos sobre um diálogo que eu tive com uma pessoa que é muito bem considerada a respeito do diálogo interreligioso. O quanto eu fui discriminado por isso. Mas eu não tive problema nenhum. Eu tinha muita coisa para argumentar. E sabe o que ele me respondeu? O Rabino Adin Steinsaltz, ele falou, você está certo. Eu falei, eu não participo de nada ecumênico, de missas, de nada. Eu respeito a religião do outro, mas eu não participo. Eu não participo. Eu acho que cada religião é sua religião. Eu acredito na minha e respeito a dos demais. E sabe o que ele respondeu? Você está certo. Senão, como é que eles vão poder, de fato, saber o que a gente pensa, no que a gente acredita? Enquanto isso, tem um monte de gente transmitindo uma visão única, e eu não estou dizendo que ela é errada, ela existe. Mas é uma, entre várias outras, legítimas. Não estou falando de liberal, não estou falando de reformista, estou falando do judaísmo clássico, alárrico, talmúdico. E querendo excluir todas essas outras coisas. Eu compreendo que tem uma ou outra linha dentro do judaísmo que falam que não, que você não pode ter relação nenhuma com o padre, com o pastor, que eles são pecadores, que eles são impuros. Eu compreendo essas linhas. Mas não é a que eu sigo. Eu sigo uma linha dentro da ortodoxia judaica que não só aceita, como acha positiva esse tipo de diálogo, de compreensão. E a gente tem grandes expoentes. Um deles é o rabino Jonathan Sacks, que quando vem para o Brasil lota todas as sinagogas. Outro é o rabino Shlomo Riskin, em Israel, um gênio.
Outro rabino, Adin Steinsaltz, que me falou isso pessoalmente. Então as pessoas aqui muitas vezes são alimentadas com uma visão que ela não é rígida porque ela é mais correta. Não. É porque ela segue uma ideologia que tem um fundo ideológico X baseado em certas premissas e por isso que ela vai assim. Mas é o que eu falo. Eu respeito. Mas me respeitem. Porque eu tenho base. Sem desmerecer a base dos outros. Mas isso, respeitar a diversidade de opiniões, é judaísmo. E o que eu estou falando agora é para que vocês não se sintam tão incomodados com toda esse bombardeio de informações excludentes. Não se sintam incomodados. É apenas uma visão entre várias. Escolham. Se vocês acham essa visão a correta ou a mais adequada para vocês, porque para achar correta você tem que estudar muito. Acho que a maioria não tem nem acesso às fontes necessárias para isso. Mas se você acha adequado, não tem problema, respeito. Mas se você compreende que a nossa proposta, Sinagoga Sem Fronteiras, é aquilo que te agrada, saiba que nossas fontes são inabaláveis. Eu vou traduzir o Shema e vamos que vamos, porque eu tenho 4 minutos. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te recomendo. E as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás a respeito das mesmas. Quando estiveres sentado em tua casa, e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Consciência plena, unicidade e despertar da nossa dimensão Israel. Coragem. Porque se tem um atributo que é irmão da fé, é coragem. Uma pessoa pode ser bondosa, mas não tem muita fé. Ela é bondosa porque ela gosta de fazer bondade. Uma pessoa pode ser obediente, mas não necessariamente expressa fé. Ela pode ser obediente porque ela é submissa por natureza, porque ela foi ensinada assim. Agora, coragem de enfrentar, coragem de se colocar numa posição exposta, onde os outros podem te apedrejar e podem te acusar e podem te prejudicar e podem ameaçar o seu sustento, só quem tem fé. Cultivemos a coragem e crescemos na fé. Grandíssimo abraço, que o Todo-Poderoso abençoe mais e mais todos os que estão participando da nossa Sinagoga Sem Fronteiras. Eu convido todos a curtirem aqui o nosso canal no YouTube, porque o Facebook vira e mexe, ele dá esse tipo de pane. E seguimos em frente. Amanhã, se Deus quiser, às 9 horas, estamos juntos nessa empreitada que está reunindo pessoas de mais de 40 países e do Brasil inteiro, trazendo a essência da mensagem do Eterno, que é acolhedora, que é boa, que tem critérios, que é justa, mas que tem muito, muito, muito amor. Sejam muito bem-vindos. Um grande abraço a todos.